E aí, dedicado aluno, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Leandro Guimil. Bem-vindos ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídia e Tecnologias Educacionais da CEMED. Hoje iremos estudar sobre as fotografias aéreas. Então vamos lá para a nossa hora de aprender? Antes de começar o nosso conteúdo de hoje, vamos relembrar rapidamente o que aprendemos na nossa última aula. Como podemos perceber as mudanças na paisagem? Já sabemos que em áreas rurais, as mudanças nas paisagens demoram a ser notadas, pois o ritmo no campo é mais lento e existe uma certa tranquilidade nesse espaço. Já no espaço urbano, o fluxo das cidades é mais acelerado, influencia diretamente nas mudanças da paisagem desse tipo de local. Notamos que o espaço nas cidades é mais dinâmico. Vamos relembrar um fato especificamente aqui do Amazonas. Nessa última estação chuvosa, como observamos na imagem, recentemente, em julho de 2021, foi registrada no nosso Rio Negro a maior cheia da história. A cota máxima atingida foi de 30,02 metros acima do nível, representando assim a maior cheia de toda a série histórica da estação. No centro histórico da cidade de Manaus, percebemos muitas transformações na paisagem. Essas transformações ocorrem ao longo do tempo, nas regiões portuárias, que ficam à margem esquerda do Rio Negro. Uma dessas mudanças foi percebida nas ruas, que, invadidas pela água do rio, foram interditadas e construíram pontes para que os moradores e frequentadores do espaço pudessem circular. Faremos uma análise das duas imagens mostradas. Nela, iremos perceber as alterações. A imagem 1 retrata o período da cheia do rio e como ficou uma parte do centro da cidade de Manaus. Comércio das redondezas fechados, ruas inundadas pelo rio e a população circulando pelas pontes construídas para melhorar o fluxo das pessoas no local. Na imagem 2, percebemos o comércio aberto, a ausência das pontes construídas anteriormente e das águas dos rios nas ruas. Ou seja, a volta da rotina no local. É interessante perceber como as paisagens podem mudar também em um curto prazo. Isso acontece mais no meio urbano, no qual a intervenção humana é mais intensa. Em 2009, Manaus foi escolhida como uma das cidades sedes da Copa do Mundo da FIFA de 2014. E isso trouxe algumas mudanças nas paisagens daqui. O estádio principal da cidade era o estádio Vivaldo Lima, conhecido como Vivaldão, que foi demolido. Em seu lugar foi construído um novo estádio de futebol com capacidade para 44 mil pessoas, chamado Arena da Amazônia. Você já conhece. Você não lembra, pois era muito novo, mas houve até mudança na direção das avenidas por conta desse empreendimento de visibilidade mundial. Muita coisa mudou e está mudando em nossa cidade também. Interessante, certo? Vamos comparar as imagens 3 e 4. Na imagem 3, vemos que ao redor do Vivaldão existe muita vegetação. Já observamos na imagem 4, essa vegetação foi reduzida. Podemos perceber que há ruas asfaltadas e uma quantidade de circulação de carros significativa. Outro ponto é a ausência de prédios e ruas asfaltadas percebidos na imagem 3. Na imagem 4, vemos muitos prédios ao redor da Arena da Amazônia. Então, deu para visualizar como as paisagens das cidades mudam de forma acelerada? Bem, vamos falar mais sobre as fotografias aéreas? Você já aprendeu que os mapas são construídos a partir de imagens aéreas ou de imagens de satélite. Essas representações nos auxiliam na localização dos elementos no espaço. Um bom exemplo é essa imagem que vimos. A imagem de satélites agilizam a identificação e o monitoramento dos fenômenos naturais, desastres ambientais, queimadas, desmatamentos, condições meteorológicas, entre outros. Essa outra imagem nos ajuda a visualizar a localização de Manaus, conhecer os percursos dos rios e alguns municípios próximos a ela. Quando falamos de fotos aéreas, podemos afirmar que é uma forma rápida e precisa de adquirir uma informação. Atualmente, os equipamentos mais utilizados para fixarem as câmeras digitais são os aviões tripulados e os VANTs, os veículos aéreos não tripulados, comumente conhecido como drone. Os drones, na prática, são equipamentos que usam uma tecnologia similar ao dos clássicos veículos de controle remoto. São comandados à distância por meio de sinais de satélites ou via rádio. Você sabia que a palavra drone é uma palavra inglesa que significa zangão? Na tradução literal para a língua portuguesa, outro exemplo de fotografia aérea largamente utilizada é feita a partir de satélites em órbita, sensoriamento remoto. Você sabia que o primeiro satélite foi enviado ao espaço em 1957
e tinha um funcionamento simples devido ao pouco desenvolvimento tecnológico da época. Sua finalidade era emitir um sinal de rádio que pudesse ser escutado por aparelhos de rádio no mundo inteiro. Atualmente, os satélites são muito mais sofisticados, é claro. Eles têm diversas funções, como as de sensoriamento remoto, usado para pesquisa e monitoramento de dados geográficos. Observe essa imagem e note essa representação feita por computador, como que seria a órbita da Terra se a gente pudesse enxergar os satélites. Olha a quantidade de satélites que teria disponível na órbita da Terra. Cerca de 5.000 satélites estão registrados em órbita na Terra. E que tal você testar o aprendizado de hoje? Dedique-se comigo na hora da atividade. Vamos lá? Atividade 1. Observe as duas imagens capturadas por um drone. Identifique qual delas é possível ver com mais detalhes os rostos das pessoas. Depois, justifique sua resposta, hein? E aí, qual que é a sua resposta? Imagem 1 ou imagem 2? Observe bem com detalhes. É isso mesmo, imagem 2, você acertou, pois um drone está mais próximo do solo, permitindo visualizar mais detalhes das pessoas na foto. Já a imagem 1 está mais distante, sendo mostrado mais a paisagem do que as pessoas. Atividade 2. Identifique nas alternativas abaixo como os satélites podem nos ajudar a identificar as alterações sofridas na superfície terrestre. A letra A são os fenômenos comerciais, shoppings e a modificação das pessoas. Letra B, fenômenos naturais, florestas queimadas. E a modificação do espaço geográfico a partir do trabalho humano, construção de uma cidade. Letra C, fenômenos espaciais, visão da Lua. E a modificação dos oceanos, navios em alto mar. Letra D, fenômenos militares, ocupação militar e a modificação dos animais que migram, migração das baleias. E aí, dedicado aluno, qual a resposta? Letra A, B, C ou D? Vamos lá? Isso mesmo, a resposta correta é a letra B. Podemos identificar vários fenômenos naturais que ocorrem na superfície terrestre, como as queimadas na floresta amazônica, no caso específico nosso, além de observar as modificações do espaço geográfico a partir do trabalho humano, com construções de cidades e desmatamento para a criação de animais. Atividade 3. Complete o texto abaixo com as palavras em destaque. Você vai usar ou drone, ou distância, ou tecnologia e um dos espaços disponíveis no texto. E aí, já conseguiu? Leiam comigo. Os espaços são equipamentos que usam espaço similar a um dos clássicos veículos de controle remoto. São comandados a espaço através de sinais de satélite ou via rádio. Você já sabe. Vamos lá? Isso! Os drones são equipamentos que usam uma tecnologia similar ao dos clássicos veículos de controle remoto. São comandados à distância, através de sinais de satélites ou via rádio. Agora, vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje. Chegou a hora da revisão. Você já aprendeu que os mapas são construídos a partir de imagens aéreas ou de imagens de satélite. Vimos que as representações espaciais, como mapa, fotos aéreas, imagens de satélite, nos permitem localizar pessoas, objetos e lugares. Permitem também conhecer o percurso de um rio ou ainda conhecer as transformações ocorridas em uma cidade, com o passar do tempo, por exemplo. Também vimos que os espaços reais podem ser representados por imagem em tamanho reduzido. Isso aí, dedicado aluno. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Você sabe que a geografia é muito importante para a gente orientar o nosso espaço e a nossa sociedade de modo geral. Posso contar com vocês na nossa próxima aula? Um abraço, pessoal!